Hoje estamos aqui em nosso estúdio, no 103 Notícias, com a endocrinologista a doutora Tainã Teodoro, para falar sobre um assunto de extrema importância, diabetes. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Macaúbas FM. Boa tarde, Ana Clara. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar com as pessoas sobre um tema tão recorrente, tão comum, né, hoje em dia, diabetes. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo têm diabetes ou até mesmo pré-diabetes, e a gente é muito importante, principalmente nesse mês de novembro, né, que tem a conscientização da prevenção e do tratamento de diabetes. Dia 14, né, de novembro foi o Dia Mundial do Diabetes, e estou aqui disponível para responder as perguntas que vocês queiram fazer sobre o tema. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Macaúbas FM, né? Hoje que é um assunto aí muito importante, né? Diabetes. E vamos iniciar aqui, né? Gostaria que você explicasse para nós o que é, né? Afinal, diabetes. Então, diabetes é uma doença, né? Uma síndrome metabólica, onde o açúcar no sangue, ele fica aumentado, que acontece o que a gente chama de hiperglicemia. Mas, para a gente entender o que é uma hiperglicemia, a gente tem que saber o papel da insulina. O que é a insulina? Insulina é um hormônio que coloca o açúcar, tira o açúcar do sangue, na verdade, e coloca o açúcar para dentro da célula. Esse açúcar, quando ele entra dentro da célula, ele é responsável por dar energia para a gente poder fazer as atividades. E se o açúcar fica fora da célula, no sangue, né, no vaso sanguíneo, a gente tem a hiperglicemia. É importante falar sobre o diagnóstico, né, que muitas pessoas, a maioria das vezes, o diabetes ele é assintomático. Então, na maioria das vezes, a gente pesquisa, faz aquele exame de triagem, que é a glicemia de jejum, para ver diabetes. A glicemia de jejum acima de 126 já dá o diagnóstico de diabetes. Uma hemoglobina glicada, né, que é aquele açúcar que a gente vê ligado à hemoglobina, acima de 6,5 também já dá um diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia ao acaso, a pessoa fez a glicemia, não fez o jejum, foi lá e fez, deu acima de 200, já dá o diagnóstico de diabetes. Mas, doutora, afinal, quais os tipos de diabetes, né? Você falou aí que diabetes pode de diversas formas acusar, mas qual é o tipo de diabetes? Qual é o mais perigoso? Tem essa diferença? O que é menos, o que é mais perigoso? Então, enfim, assim, o mais e o menos perigoso não é relacionado geralmente ao tipo de diabetes que a pessoa tem, né? Mas é relacionado ao descontrole. A pessoa não fazer o tratamento adequado ao determinado tipo de diabetes. A gente sabe que, na verdade, é um conjunto de doenças, o diabetes, né? A gente tem o diabetes tipo 1. Então, voltando a falar da insulina, o diabético tipo 1, ele não produz insulina, ou ele tem uma produção muito prejudicada lá no pâncreas de insulina. No caso do diabetes tipo 2, ele tem uma grande quantidade de insulina, mas os fatores predisponentes para ele ter diabetes, junto com uma alimentação desregrada, faz ele ter essa resistência à insulina. Ele produz insulina, mas a insulina dele não consegue agir adequadamente devido ao estilo de vida desregrado, né? O pré-diabetes já é uma questão assim que aumenta em 5 vezes o risco de ter diabetes. Então, lá um paciente que tem uma glicemia de jejum até 126 é aquele paciente que ele tem a predisposição para ter diabetes, mas ele ainda não está com diagnóstico de diabetes, né? Ainda tem um pé no diabetes. E tem o diabetes gestacional, que é a hiperglicemia na gestação. Tem outros tipos de diabetes também, que não é só relacionado ao DM1, DM2 e diabetes gestacional, que são diabetes que são adquiridos por uso de medicações, que a gente vai falar também sobre isso. São diabetes do pâncreas, né? Alguma desregulação no pâncreas pode ocasionar diabetes. E um tipo de diabetes ligado só à genética, que a gente chama de MOD. Mas, assim, falando mais de uma maneira resumida, o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e o pré-diabetes, né? E lembrando que o perigo do diabetes não é você ter o diabetes, o perigo é você não cuidar. Então, tanto o DM1 como o DM2
pode levar tempo ali assintomático, mas quando vem com sintomas pode ser muito perigoso e pode representar uma falta de qualidade de vida, pode também estar ligado à amputação, a risco cardiovascular. Hoje em dia a gente trata o diabetes para diminuir risco renal, de fazer hemodiálise, risco cardiovascular. Então, tudo isso, o que está associado ao perigo de ter uma doença como diabetes, é não tratar, né? Não tem, eu vou dizer para você, o DM1 é mais perigoso, o DM2 é mais perigoso. O perigoso com relação ao diabetes é você não fazer seu tratamento. Bom, então, como todas as outras doenças, a gente precisa cuidar, precisa se atentar, né, doutora? Mas quais são os sintomas das pessoas? Até é importante dizer, né, que a gente está falando aqui de diabetes de forma geral, mas tem as pessoas que são pré-diabéticas, né, doutora? E quais são os sintomas aí das pessoas pré-diabéticas e diabéticas? Então, o pré-diabetes, como eu falei, é uma coisa que, assim, a maioria das vezes não vai ter sintomas. A gente vai ver mesmo no exame. A gente faz o exame, às vezes a gente faz um check-up, vê lá, a pessoa está pré-diabética. E aí tem um caso na família e tem que começar a tratar. Não é só tratamento medicamentoso, é tratamento mudança do estilo de vida. O tratamento do diabetes e do pré-diabetes está muito ligado ao estilo de vida, à alimentação, à prática de atividade física. O diabetes, como eu falei inicialmente, ele pode permanecer anos sem apresentar sintomas. E quando ele apresenta sintomas, já é quando está descompensado, quando os níveis de açúcar no sangue estão bem altos, quando você não está tratando o seu diabetes. Então, são aqueles famosos sintomas: muita sede, muita fome. Porque se você tem muita fome, porque o açúcar ele não entra dentro da célula. Então, você come o tempo todo e não consegue se sentir saciado. Você ainda consegue ficar com fome. A urina também, muita urina, né? Então, a gente chama de pólise. Basicamente, são esses sintomas, né? Muita sede, muita fome, muito xixi e quando está descompensado. Mas a pessoa pode permanecer anos sem fazer exame, tendo diabetes e está sintomática. É verdade ou é mito que a pessoa que ela tem diabetes, ela tem uma dificuldade em cicatrização de ferida? Sim, assim, porque o açúcar, não só cicatrização de feridas, mas o açúcar estando ali no sangue, ele prejudica a cicatrização da ferida. Então, o diabetes bem compensado, quer dizer, com os níveis de açúcar aceitáveis no sangue, ele possibilita a cicatrização de feridas, não permite dano renal, não permite dano vascular, né? Porque é uma doença que está muito ligada à circulação. Se o açúcar está alto no sangue, entendeu? Então, tendo os níveis de açúcar controlados, é mais interessante para tanto cicatrização, para não ter doença renal, né? Também a questão da retina, a questão da neuropatia, tudo isso está ligado à neuropatia, que é uma doença que afeta os nervos, né? Tudo isso está ligado ao descontrole da diabetes. O pré-diabético e diabético, ele tem cura? Então, como a gente fala, essa hiperglicemia ela é crônica, né? A gente não pode trabalhar com cura, mas a gente tem um termo que a gente fala que é remissão. O que é remissão? É você manter o bom controle da sua diabetes num período onde você não vai tomar medicação, mas vai continuar o tratamento. De que maneira que você vai continuar esse tratamento? Sobre aquilo que eu falei, mudança do estilo de vida, né? A dieta adequada e atividade física. Então, a gente fala remissão do diabetes seria 3 meses com a pessoa fazendo a mudança do estilo de vida e mantendo uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, que é aquele exame que a gente faz para ver como é que está o açúcar durante 3 meses, né, da pessoa mais ou menos. Então, manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5 durante 3 meses, sem uso de medicação, com a mudança do estilo de vida. Então, a pessoa permanecer assim durante esse período é como se fosse uma cura, mas a gente não pode trabalhar com essa palavra cura. A gente pode trabalhar com a palavra remissão, né? Que, por enquanto, ela mantendo o estilo de vida,
as atividades físicas, ela vai manter por um bom tempo sem precisar fazer uso da medicação. Queria falar sobre também o diabético tipo 1. O diabético tipo 1, ainda a gente não tem a cura, porque ele é imunomediado, né? São anticorpos que vão lá no pâncreas e prejudicam as células do pâncreas, fazendo com que ele não funcione mais e não produza mais insulina. Mas a medicina está avançando e estão surgindo, né, medicações para poder agir justamente nessa parte aí. Porque é diferente o tratamento do diabético tipo 1 e do diabético tipo 2, né? Mas assim, falando em cura com relação ao tipo 2, é isso, essa remissão, mantendo os bons hábitos. Não tendo esses bons hábitos, aí fala assim, eu já me curei do diabetes, eu não preciso mais tomar medicação. Parou de fazer atividade física, parou de fazer a dieta, volta a ter a hiperglicemia, volta a ser um paciente diabético. Então, por isso que a gente não pode trabalhar com cura. E como prevenir, né, o diabetes? Então, entra na mesma coisa, né? na mesma tecla que a gente está batendo aqui, né? Então, prevenção do diabetes, diminuir alimentos açucarados, manter uma dieta equilibrada, né? Às vezes a pessoa não sabe, né? O que tem carboidrato, o que tem açúcar, o que tem carboidrato, o que tem proteína, o alimento que tem gordura. Então, às vezes, precisa até da ajuda de um nutricionista, né, para saber informar o que tem que comer no café da manhã, o que tem que comer no almoço, o que tem que fazer os lanches. O uso de frutas, às vezes o paciente tem muita dúvida sobre a questão das frutas. Então, fibras, frutas, vegetais e atividade física. Todo diabético tem que fazer atividade física. É uma senhorinha que não tem problema de mobilidade. Vai ficar sedentária? Não, vai ter que procurar uma atividade física adequada. Às vezes um pilates, às vezes uma hidroginástica, que é um exercício de baixo impacto. Tem que fazer atividade física, porque o sedentarismo e a dieta desequilibrada é um dos fatores, né, de risco para desenvolver síndrome metabólica e diabetes. Outra coisa também que eu queria falar sobre o álcool, né, e o tabagismo, que está muito relacionado também. Então, a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes para não incentivar o uso de álcool e o tabagismo, né, que é o cigarro. Também é muito importante para poder prevenir e atuar no tratamento do diabetes, a cessação do tabagismo e do alcoolismo. Doutora, gostaria que a senhora, por favor, falasse um pouco para nós sobre a diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional é a hiperglicemia na gestação. Então, antigamente a gente não fazia, né, tanto exame assim de triagem para diabetes gestacional. A gente tem que ver que o diabetes na gestação, ele implica muito risco para a mãe e para o feto também, né? O feto, ele vai crescer mais do que o normal. A mãe já é uma mãe que vem com história de diabetes na família, já é uma mãe que já está assim com excesso, com sobrepeso, e vai gerar uma criança num ambiente que vai ter muito açúcar ali disponível e vai ter várias complicações envolvidas, inclusive parto complicado. Depois que a criança nasce também tem várias outras complicações que podem acontecer, então a gente tem que prevenir. E lembrar que o diabetes gestacional, a gente começa a triar desde a primeira consulta pré-natal, você tem que pedir a glicemia de jejum. E a glicemia de jejum da diabética, da mãe que está com diabetes, ela não é acima de 126, ela é acima de 92. Então, é uma medida muito rígida. Se a mãe já está com a glicemia acima de 92, na primeira consulta pré-natal, a gente já tem um diagnóstico de diabetes pré-natal, de diabetes gestacional, né? Diabetes pré-natal, diabetes gestacional. Então, vê que é uma grande diferença, né? Então, a gente tem que ser muito rígido no controle do diabetes da gestante. Então, ali, fez a glicemia de jejum, veio maior que 92, já é diabetes gestacional. Se fez a glicemia de jejum e deu maior do que 126, entre 92 e 126, ela já era uma
gestante que já era diabética prévia, por ser diabetes uma doença assintomática, ela descobriu na gestação que era diabética, mas maior do que 126 é diabetes prévia. E se a glicemia está menor que 92, ótimo. A gestante ela não é diabética, mas ela vai seguir o acompanhamento pré-natal dela. Quando chegar de 24 a 28 semanas, a gente tem que fazer um teste que é meio chato, que é um teste que é o TOTG, né? Onde a mãe vai tomar um açúcar e vai fazer o teste com 1 hora e com 2 horas, né? Medir a glicemia em jejum com 1 hora e 2 horas depois de tomar essa açuquinha, né? Que a gente chama TOTG, 75 miligramas de carboidrato. 75 gramas de carboidrato. Então, se deu, aí repete a triagem, né? Aí se deu maior do que 92 no jejum, já é diabetes gestacional. Se deu maior do que 180, já é diabetes gestacional com 1 hora. E se deu maior que 153, já é diabetes gestacional com 2 horas. E aí a mãe vai ter que ficar fazendo um acompanhamento. Inicialmente a gente passa só a mudança do estilo de vida, que é isso, mandar ela fazer uma dieta mais rica em fibras, em frutas, tudo aquilo que a gente falou. E tentar também fazer algum movimento que não prejudique, né, a gestação. Além disso, quando não funcionar, só a mudança do estilo de vida e a gente tem que lançar a mão. Às vezes algumas medicações, mas na maioria das vezes o tratamento de diabetes gestacional é insulina. Então a mãe, às vezes que nunca tomou insulina, tem que tomar, porque tem que priorizar, né? São 2 vidas, o feto e a mãe. E a diabetes tem que ficar com controles mais rígidos até do que uma diabetes na pessoa que não está no contexto de uma gestação. Doutora, quais seriam as restrições alimentares para as pessoas que são diabéticas? Então, essa palavra restrição é uma palavra muito, assim, né? Não pode, não pode. É um favor de quem fala, tô com diabetes, agora eu não vou poder comer mais nada. Não vou poder comer mais nada, não é isso. O problema está mais nas quantidades, no exagero, né? Claro que tudo, tem paciente que fala, tudo tem carboidrato, porque carboidrato é o açúcar dos alimentos. A maioria da nossa alimentação é carboidrato. Só que assim, a gente tem que priorizar alimentos que sejam não processados, né? Alimentos mais natural, mais descascar do que desembalar, embalagem. E a gente tem que pensar muito, evitar açúcar, né? Óbvio, açúcar na sua forma de doces, na sua forma de refinados, alimentos ultraprocessados, até aquelas carnes embutidas também é bom evitar. Tudo que é industrializado é bom evitar. E bebidas alcoólicas, que a gente já falou, bebidas açucaradas, né? Às vezes a pessoa, até um próprio suco, a fruta já tem um açúcar que chama frutose. E aí você vai e ainda coloca o açúcar na fruta, no suco da fruta, entendeu? Então, é esse tipo de alimento que a gente tem que evitar. E tentar comer mais fibras, alimentos mais naturais, entendeu? Gordura também é bom evitar, né? Isso. Doutora, tem algum tipo de adoçante que ele é prejudicial para o diabético? Porque teve algumas dúvidas, né, até dos ouvintes, que chegou a dizer que tem um tipo de adoçante que ele não tem tantos benefícios assim. E tem outros que ele já é mais indicado. É porque, assim, o adoçante, ele é um produto comercial, né? Então, recentemente, teve um pronunciamento até do Departamento de Nutrição sobre a questão dos adoçantes. Adoçantes está relacionado, tem alguns artigos que relacionam adoçante a câncer, outros artigos que relacionam a demência, né? A aumento da demência. Enfim, a gente não pode incentivar o uso de açúcar, né, nos nossos pacientes diabéticos. A gente tem que mandar ou alimento natural, por exemplo, o suco da fruta, não adoçar,
ou, por exemplo, o café tomar mais amargo. O adoçante, ele tem várias categorias, inclusive é dividido pela cor, né? Aqui eu não vou saber te falar muito bem, mas assim, o paciente fala muito marca, né? Mas assim, é dividido pela cor. Os adoçantes que a gente deve evitar é o ciclamato de sódio, o aspartame, porque eles são derivados, na maioria das vezes, do petróleo, né? Eles são derivados do petróleo. São um produto químico, na verdade, que a gente coloca no nosso corpo. E os açúcares que a gente recomenda são aqueles açúcares que são mais naturais, que seria o estévia, que é um açúcar que vem de uma substância da folha, e o sucralose. Só que a gente não deve exagerar no adoçante, a gente tem que acostumar a sentir o gosto natural dos alimentos. O café, ele é amargo. Não adianta a gente querer colocar um monte de adoçante, um monte de açúcar no café e não vai sentir o amargo do café. O alimento de uma fruta azeda, o suco de uma fruta azeda, ele vai ser azedo. Então, os adoçantes, eles não são, eles são realmente, tem estudos que são prejudiciais à saúde, mas eles também não são para ser usados em exagero, assim como o açúcar não é para ser usado em exagero. Então, o adoçante que a gente mais recomenda seria ou estévia, que a embalagem dele sempre vem branco com verde, verde claro, ou o sucralose. O sucralose, ele é azul escuro com o vidrinho transparente, às vezes é assim, escrito sucralose. E os adoçantes que a gente deve evitar são aqueles que vêm com a embalagem vermelha. Independente se for Zerocal, qualquer outra marca, é a embalagem que vai mandar, entendeu? Então, vocês prestem atenção. Verde claro e o azul escuro são os adoçantes mais recomendados. Mas, enfim, não pode ter o exagero do uso do adoçante. Mito ou verdade que diabetes causa cegueira? Sim, é uma grande verdade, né? Porque, como eu te falei, o diabetes, ele vai naqueles ele tem complicações, né? Micro e macrovasculares. Então, no nosso corpo, onde tem microvasos, é no rim e no olho, né? Então, a retinopatia diabética, a cada ano, pessoas que têm diabetes entre 20 e 75 anos, surgem novos casos de cegueira por não prevenir e não tratar o diabetes. Então, o mecanismo é pelos vasinhos lá. O diabetes, ele promove o açúcar alto no sangue, não vou nem falar diabetes, promove proliferação de vasinhos ali no olho, proliferação desordenada, promove hemorragia no fundo do olho e acaba com a visão mesmo do paciente, se não tomar cuidado. Inclusive, o paciente diabético tipo 2, ele tem que na consulta, no diagnóstico, na primeira consulta, a gente já manda para o oftalmologista para dar uma avaliada nesse fundo de olho. O diabético tipo 1, aquele diabético tipo 1 adulto, após 5 anos de diabetes, a gente tem que mandar para o oftalmologista. O diabetes tipo 1, às vezes não tem 5 anos de diabetes, mas ele está na puberdade. A puberdade também é um risco para o olho. A gente tem que mandar, por exemplo, o paciente começou a acompanhar com 9 anos, é diabético tipo 1, está com 11, está entrando na puberdade, tem que ver fundo de olho. O diabetes estacional, a cada trimestre, o paciente tem que avaliar o fundo do olho. A gestante tem que avaliar a cada trimestre que está com diabetes gestacional. E sem falar também, aqui já falando, da associação entre a retinopatia, a hipertensão, né? E a síndrome metabólica. Então, também esses pacientes que têm tudo isso, também tem que avaliar o fundo do olho. E uma coisa que o diabetes, como eu estava falando, o tratamento do diabetes é muito focado em, sim, meu açúcar está alto no sangue, mas por que eu vou tratar? O tratamento é para prevenir as alterações micro e macrovasculares da doença, entendeu? As micros são no rim, né? Muito paciente diabético tem problema renal, às vezes evolui pela mesma coisa que eu falei, dos vasinhos ali, prejudica o rim, do mesmo jeito que prejudica a retina. A questão também de doença cardiovascular, que são as macrovasculares, a questão da neuropatia, né, alterações
que o paciente sente dores. E tudo isso pode ser prevenido com o tratamento adequado da doença. Doutora, mais uma pergunta para você de um dos nossos ouvintes, é se a água com gás, ela é, no caso, né, usando até aquele termo mais pesado que a gente já usa, é restrito para o diabético. A água com gás, ela tem sais, né? Ela tem bastante, eu não vou saber a composição aqui da água com gás, mas assim, ela não tem açúcar. O gosto dela ela só tem gás, mas ela tem uma preparação mais como se fosse água mineral também. Tem sódio, tem um teor de sódio. E muda, viu? De marca em marca de água mineral, muda o teor de sódio. Assim, não é um alimento restritivo para diabetes. Mas a água com gás é uma bebida. A gente não pode falar assim, a partir de agora eu não vou tomar água, só vou tomar água com gás, né? Aí também não, mas não é um alimento que a gente vai restringir para o diabetes. Tem, né, muitas pessoas que não abrem mão do gostinho da cerveja. E a gente percebe que tem muitas pessoas que têm diabetes e acabam bebendo a cerveja sem álcool. Tá certo, tá errado? Assim, é errado por a questão do álcool, não é muito bom. Não tem álcool, já é uma coisa que ajuda. Mas, assim, a cerveja, ela já é um alimento que ela vem com muito carboidrato. E a sem álcool, eu não sei se tem até mais, porque não dá para fazer uma cerveja sem álcool, puro malte, né? Então, ela tem muito, porque vem do trigo, ou vem da cevada, e esses alimentos são alimentos ricos em carboidrato. Então, não é só o álcool da cerveja, é a questão também desse carboidrato que está aí, desse açúcar que está aí na cerveja. Então, não vai adiantar nada tomar cerveja sem álcool, né? Ô, doutor, e a questão da rapadura para o diabético? Então, rapadura, ele vem do açúcar. Ele é um açúcar, só que menos processado, né? Então, é a mesma coisa que a gente fala. Todo alimento que ele vai passando por processamento e vai ficando mais fácil dele ser dissolvido, mais fácil dele liberar o açúcar, ele vai aumentar a sua glicemia. O diabetes, a rapadura, ela é um alimento menos processado do que o açúcar. Ele não está ali refinado, ele não é aquele alimento branco, é igual açúcar. Rapadura, açúcar demerara, açúcar cristal e açúcar que a gente faz bolo, aquele açúcar de confeiteiro. A partir do momento que vai aumentando o refinamento, é pior, porque ele vai chegar lá no seu sangue e vai liberar mais carboidrato. Então, a rapadura é açúcar. Se você, a partir de agora, eu não vou comer mais açúcar e vou adoçar meu café com rapadura, vai ter o aumento da glicemia da mesma forma. Então, é bom evitar também, porque é doce, vem da cana-de-açúcar e é açúcar. Doutora, eu tenho mais uma pergunta para a senhora. Para as pessoas, né, que são diabéticas, mas têm um alto peso, né, que são, assim, podemos dizer, obesas. Essas pessoas, quando elas entram num processo de emagrecimento, por conta da diabetes, ela precisa ter um cuidado maior? Então, sim, né? Mas, assim, um dos tratamentos da diabetes é redução de peso, né? Então, a pessoa que ela está obesa, diabética, hipertensa e com colesterol alto, ela tem uma doença que a gente chama que é uma síndrome metabólica, né? Que são um conjunto de doenças, todas relacionadas ao nosso metabolismo. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, que também é uma doença, né? Obesidade, a gente é uma doença muito negligenciada. A gente acha, a pessoa não emagrece porque não quer, porque come muito. Não, na verdade é uma doença crônica. Então, para englobar tudo, a gente chama síndrome metabólica. Então, para a pessoa que está com síndrome metabólica, emagrecer já é um dos tratamentos. Reduz, já entra naquele quadro de remissão do diabetes, né? Que a gente já falou. E a gente tem que ficar acompanhando, né? Tem medicações que são para o diabetes e para a síndrome metabólica. Aquela medicação bem famosa, né, que está todo mundo usando, o Ozempic, que é a semaglutida. Ela é uma medicação que foi desenvolvida inicialmente para tratar justamente aquele obeso diabético. E agora as pessoas usam por conta própria para emagrecer. Mas ela é uma medicação estudada para tratar
a diabetes e a obesidade, a diabetes ligada à obesidade, entendeu? Entendi, sim. No início, no nosso bate-papo, você até citou que tem algumas diabetes que são provocadas por medicamentos. Como você pode dizer um pouquinho mais? Então, tem vários medicamentos que eles podem estar associados à diabetes. O principal medicamento, né, que a gente usa e às vezes usa até comumente é o corticoide, né? O corticoide, ele pode estar relacionado, né? O corticoide, para quem não sabe o que é corticoide, é aquele remédio que a gente toma quando tem alguma inflamação, que é alguma dor, que ele age como um anti-inflamatório. O corticoide é betametasona, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, né? Que tem muito comprimido aí de prednisona que as pessoas tomam. Ah, tô com dor, vou tomar uma prednisona. Ele está relacionado ao diabetes que é provocado, induzido por medicação. O corticoide, ele tanto faz com que o fígado da gente produza açúcar e também não deixa a insulina agir, porque ele também causa, né, muito edema. Ele edema que digo, a pessoa fica inchada quando toma corticoide, não fala, engorda quando toma corticoide, porque ela fica demasiada. Além do corticoide, tem alguns diuréticos, né, que podem causar diabetes, mas em menor grau. Antidepressivos, algumas medicações antidepressivas podem aumentar a glicemia. Alguns beta-bloqueadores que são usados no controle aí de doença cardíaca, pode também aumentar um pouquinho ali a glicemia. Estatinas são aqueles remédios que a gente usa para tratar o colesterol. Então, tem rosuvastatina, tem muitos estudos com aumento da glicemia pela rosuvastatina. A simvastatina, que é o mais comum, né, que dá na rede SUS. Então, a gente tem que ficar ligado, mas assim, o pior medicamento para o diabetes é o corticoide, sem dúvida. Porque às vezes a pessoa está tomando ali o corticoide, fazendo tratamento, tomando injeção de corticoide e nem se atenta em medir a glicemia. Quando vai ver, teve um diabetes. No Covid também, quando as pessoas tomaram muito corticoide, né, por conta daquelas medicações sintomáticas que passavam por Covid, desenvolveu muito diabetes a partir dali. A partir do vírus também teve algumas pessoas que tiveram o diagnóstico de diabetes mais precoce, mas também por conta do uso desenfreado, o uso sem orientação médica, muitas vezes, do corticoide. E agora nós temos uma pergunta aqui, doutora, de um ouvinte. Ele colocou aqui: boa tarde, doutora Tainã. Eu não tenho problema de diabetes, mas eu gostava de doces de amendoim. Mas só que eu estou evitando comer doces, eu tenho vermes. O que faço para tratar desse problema? É o Nivaldo de Botuporã. Para tratar o problema de comer doce ou o problema dos vermes? Eu acredito que foi do vermes, né? Ele falou que ele tem vermes e o que ele faz para tratar desse problema, né? Para evitar aí a vontade de comer doce para não passar para diabetes. A questão do diabetes é porque a gente simplifica muitas coisas, né? O diabetes é uma doença complexa. Não é só porque eu vou comer doce que eu vou ter diabetes. Eu vou ter que ter uma predisposição, uma tendência, uma história familiar, às vezes até ligada à genética. Eu vou desenvolver o diabetes associada a uma alimentação irregular, uma alimentação ruim, uma alimentação rica em doces, ricas em coisas refinadas, e aí eu posso desenvolver o diabetes, né? Então, não é só, eu vou comer doce e eu sinto vontade de comer doce, eu vou ter diabetes. Falando com relação aos vermes, né? Aí a gente tem que fazer o exame, né? Parasitológico e tratar com aquela medicação, um vermífugo que ele vai atingir aquele verme que deu ali no seu exame, né? Principalmente fazer umas 3 amostras, fazer amostra com um tipo de exame diferente e tratar o verme e tentar, né, alimentar, lavar as frutas, água filtrada, é isso. E a questão também, respondendo a pergunta, diabetes, aqueles mitos, né, do diabetes mito. Diabetes sente muita vontade de comer doce. Não é isso. O diabético, ele sente, quando ele está descompensado, ele sente vontade de comer. Porque imagine, você vai comer e o seu açúcar, que está ali na corrente sanguínea, ele não entra dentro da célula e você não consegue aproveitar a energia daquele alimento. Então, o diabetes, ele está o tempo todo comendo, sentindo fome.
Claro, quando está descompensado, né, gente? Não é qualquer diabético está tomando sua medicação e você está com excesso de fome, você está com alguma descompensação ali. É bem interessante a gente citar nessa questão que não é só a questão do diabético. Hoje a gente precisa ter uma reeducação alimentar por conta que é automático, né? A gente, hoje, principalmente quando a gente chega na zona rural, então, terminou de almoçar, ou toma um café bem doce, ou já pega lá um pedaço de doce para poder... É como se fosse a sobremesa ali. E nisso, tudo que termina de comer vai e come um doce. Termina de comer, vai e come um doce. Então, assim, precisa dessa reeducação alimentar, não só para os diabéticos. Desde ontem que a gente vem trazendo sobre essa questão de alimentação. E assim, a melhor hora para comer doce é realmente depois que você almoçou. Porque, né, vem ali as fibras, às vezes, e tudo isso, a fibra, as fibras das verduras que você comeu, ou da carne, a própria proteína, vai fazer com que o doce ele não seja liberado de vez na corrente sanguínea. E aí o açúcar ele não sobe tanto como se a gente pegar e comer um doce num momento assim de tarde, num lanche da tarde. Só que, como você falou, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Então, os alimentos, eles estão muito mais fáceis para a gente. E a gente tem que saber escolher. Antigamente, um refrigerante ou uma pizza, um hambúrguer, a gente só comia o quê? Uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Hoje em dia está muito disponível, né? Quem não tem diabetes, não está proibido, mas é sempre bom a gente se cuidar e saber escolher as medicações, os alimentos que seriam mais saudáveis e certas exceções vão existir, né? Algum momento que a gente quiser comer alguma coisa que seja mais calórico, que tenha mais açúcar, mais gordura, a gente vai comer, mas tem que ter equilíbrio. A doença não escolhe idade, é por isso que a gente tem que frisar na questão que foi até uma frase que você usou aqui no início desse bate-papo, que o importante é você controlar a quantidade do alimento, né? Só complementando aqui, Clara, o Nivaldo, ele complementou, né? Ele falou, doutora, quando eu tenho vontade de comer doces ou outra coisa, eu não consigo alimentar. Fico alguns dias sem alimentar. É isso. Aí ele tem que fazer os exames dele, tem que fazer toda uma triagem de exames para ver, né? Como é esse caso específico dele aí, né? Relacionado, se está relacionado com diabetes, ou se está relacionado com os vermes. Tem que fazer todos uns exames para ver, né? Examinar, passar no médico, quem sabe no médico da família. Aí ele vai solicitar os exames e precisar de auxílio de algum especialista, ou endocrinologista, ou outro médico, encaminhar, né? Porque tem que ver o caso específico dele aí, que não vai dar para a gente contemplar aqui, né? Prontinho, doutora, muito obrigada por todas as informações. O espaço fica aqui aberto para sempre que você quiser e precisar retornar. Muito obrigada pela sua disponibilidade por todas as informações. E eu deixo aqui o espaço para as suas considerações finais. Então, muito obrigada, né, também pelo espaço. Eu estou aqui, me coloco disponível se tiver mais alguma pergunta. E também, para vocês, quando quiserem me chamar para falar de outros temas, né, que não só diabetes, mas também tireoide, obesidade, até questão de alimentação. E também queria mandar um beijo, um abraço para aqueles meus pacientes diabéticos, né? Aqueles que a gente fala direto da dieta, aqueles que a gente sempre tenta frisar o uso da medicação, a prática de atividade física e também falar um pouquinho, né? O marketing, eu atendo aqui no Biocenter, em Macaúbas, mas atendo também na região. Atendo em Buquira, atendo em Paramirim, Livramento, Tanque Novo também. Aí atendo em todos esses lugares e vão procurando aí, né? Qualquer coisa quiser passar comigo. E qualquer coisa, se me chamar também, eu retorno para falar de outros temas, né? Relacionados à endocrinologia, porque são muitos temas. Pronto, a gente já deixa aqui o espaço aberto para você, ouvinte, né? Já manda aí a sua mensagem dizendo qual o próximo tema que você quer que a gente traz aqui para a doutora Tainã, que é endocrinologista. E já falei para o Nivaldo, você falou que atende em Tanque Novo, não é isso? Atendo. Tanque Novo, bota o parada do lado, Nivaldo. Se você já precisar de uma consulta aí, já pode contar com o atendimento da doutora Tainã Teodoro. E doutora,
No Laboratório Biocenter, você trabalha quais os dias? É de 15 em 15 dias. Sexta-feira, de 15 em 15 dias. Aí pode marcar lá com as meninas, com Thaís.